Vem. Bem-vindo ao Brasil, um país onde a história se revela em rios, montanhas e florestas que testemunharam o tempo muito antes de qualquer civilização. Das selvas impenetráveis da Amazônia às dunas douradas dos lençóis maranhenses. Das montanhas que tocam o céu na Serra do Caparaó às águas cristalinas de Bonito. Cada canto deste país esconde um espetáculo, um mistério, uma narrativa esperando para ser contada. E talvez, entre essas maravilhas, existam lugares que você nunca imaginou que estivessem em sua própria terra. Este documentário não é apenas uma jornada, mas um convite para sentir orgulho, para enxergar além do que é familiar, para descobrir as riquezas que fazem deste país um dos mais impressionantes do planeta. Com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil é o quinto maior país do mundo, ocupando quase metade da América do Sul. Aqui vivem mais de 215 milhões de pessoas, divididas entre grandes metrópoles vibrantes e comunidades isoladas no coração da floresta. Mas além da grandiosidade de sua população, há algo ainda mais impressionante: sua natureza selvagem. Se existe um lugar que representa o coração pulsante dessa terra, esse lugar é a Amazônia. A Amazônia não é apenas uma floresta, é um império vivo, um mundo à parte, onde o tempo parece seguir seu próprio ritmo e onde cada folha, cada rio e cada criatura fazem parte de uma engrenagem perfeita. Com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, essa é a maior floresta tropical do mundo, abrigando cerca de 10% de todas as espécies conhecidas pela ciência. Aqui, a natureza reina soberana. As árvores gigantes, algumas com mais de 60 metros de altura, formam uma muralha impenetrável de verde. Os rios, como o poderoso Amazonas, cortam a floresta em uma rede de águas que sustenta toda essa biodiversidade. A cada passo, um novo segredo, um novo mistério a ser desvendado. E bem no meio dessa vastidão verde, surge uma cidade inesperada, Manaus, uma metrópole vibrante, conhecida como a capital da Amazônia. Fundada às margens do Rio Negro, essa cidade cresceu no auge do ciclo da borracha, quando o látex, extraído das seringueiras, transformou Manaus em um dos centros econômicos mais importantes do mundo. Hoje, Manaus é o ponto de partida para aqueles que desejam explorar a floresta. Seu símbolo mais icônico é o Teatro Amazonas, uma joia da arquitetura neoclássica, erguida no auge da riqueza da borracha, onde óperas e espetáculos culturais ecoam em meio à selva. Mas o maior espetáculo da região não acontece nos palcos, e sim na natureza. Um dos fenômenos naturais mais impressionantes do Brasil ocorre bem aqui, no encontro das águas. E onde há água, há vida. A Amazônia é um reino vivo, um santuário onde a vida se manifesta em sua forma mais exuberante. Aqui, cada folha, cada galho, cada rio esconde criaturas extraordinárias, algumas misteriosas, outras lendárias. No topo dessa grandiosa teia de vida, caminha um predador que poucos ousam desafiar: a onça pintada. Majestosa, silenciosa e implacável, ela reina absoluta sobre a floresta. Com a mordida mais forte entre todos os felinos do mundo, ela atravessa rios, sobe em árvores e espreita suas presas com precisão mortal. Mas a Amazônia não pertence apenas a ela. Nos rios caudalosos e nas águas calmas dos lagos, vive um verdadeiro gigante das águas, o pirarucu. Um peixe colossal que pode ultrapassar os 3 metros de comprimento e 200 quilos. Um dos maiores peixes de água doce do planeta. Seus reflexos dourados brilham sob a luz do sol enquanto ele emerge para respirar, revelando sua imponência. Mas nas mesmas águas tranquilas habita um ser dócil e gentil, o peixe-boi da Amazônia. Um gigante pacífico que desliza lentamente entre a vegetação aquática. Pesando até 500 quilos. Ele é o maior mamífero aquático de água doce e um verdadeiro símbolo da delicadeza em meio à vastidão selvagem.
Entretanto, nem todas as ameaças da floresta vêm da superfície. Algumas se escondem sob as águas escuras, silenciosas e letais. A sucuri, a rainha dos rios, desliza como uma sombra com seus olhos atentos. Com mais de 4 metros de comprimento, ela não precisa de veneno. Sua força descomunal faz dela uma predadora imbatível, capaz de dominar presas muito maiores que seu próprio corpo. Enquanto predadores espreitam na água, nos galhos mais altos das árvores ressoam os ecos do macaco bugio. Seu chamado grave e poderoso ecoa pela floresta ao amanhecer, um rugido natural que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Logo abaixo, nos troncos retorcidos, as vibrantes araras vermelhas sobrevoam a copa das árvores em pares inseparáveis, enquanto os tucanos, com seus bicos exuberantes, saltam entre os galhos em busca dos frutos mais doces da selva. A Amazônia abriga um dos maiores tesouros do planeta, a maior reserva de água doce do mundo. Sob seu solo, esconde-se o aquífero Alter do Chão, o reservatório subterrâneo capaz de abastecer a humanidade por séculos. Mas sua grandiosidade também se revela na superfície. O rio Amazonas, o maior do mundo em volume de água, despeja no oceano cerca de 209 mil metros cúbicos por segundo. Uma quantidade tão colossal que supera a vazão combinada dos rios Nilo, Ganges e Mississippi. Além de sua riqueza hídrica, a Amazônia guarda sob suas terras um patrimônio mineral incalculável. Estima-se que suas profundezas contenham cerca de 11% das reservas mundiais de ouro, além de vastos depósitos de ferro, manganês, bauxita e nióbio, elementos essenciais para a indústria global. Uma terra de abundância que sustenta o equilíbrio do planeta e cujo valor vai muito além do que os olhos podem ver. A Amazônia não pertence a um único dono. Aqui, cada animal, do menor inseto ao maior predador, desempenha um papel essencial nessa grandiosa teia da vida. É um mundo de segredos e surpresas, onde a força e a delicadeza coexistem. E enquanto o sol se põe sobre essa imensidão verde, a floresta continua viva, pulsante e eterna. Nos troncos caídos e na terra úmida, um pequeno e resistente sobrevivente segue seu caminho. A tartaruga jabuti. Com sua carapaça robusta e seu passo lento, mas determinado. E por entre as folhas secas, um mestre da escavação trabalha sem descanso. O tatu canastra, um verdadeiro arquiteto subterrâneo, cavando túneis que servem de abrigo para inúmeras outras espécies. Se a Amazônia é o coração do planeta, o Pantanal é sua alma líquida. Uma terra de águas mutáveis, onde a natureza se reinventa a cada estação. Este é o maior bioma alagável do mundo, um reino selvagem onde a vida explode em todas as direções, e onde cada amanhecer traz um novo espetáculo da biodiversidade. Aqui, o ciclo da vida é regido por um fenômeno impressionante, a cheia e a seca. Durante metade do ano, as águas tomam conta da planície, transformando campos e florestas em um imenso oceano de vida. E quando a seca chega, rios se retraem, lagos desaparecem, e a terra revela seus segredos ocultos. Essa dança entre a água e a terra define o Pantanal como um dos ecossistemas mais ricos do mundo. Com uma extensão de mais de 170 mil quilômetros quadrados, abrangendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Pantanal é um dos últimos refúgios da vida selvagem intocada. Aqui, a fauna se manifesta em sua forma mais abundante e visível. O Pantanal é o lar da maior concentração de jacarés do mundo. Milhões desses répteis pré-históricos deslizam silenciosamente pelas águas, esperando pacientemente o momento certo para atacar. Com até 3 metros de comprimento, esse réptil imponente é um dos maiores jacarés da América do Sul. Adaptado ao ciclo das cheias e secas,
Ele sobrevive em ambientes extremos, podendo passar meses sem se alimentar durante a seca. Seu olhar fixo e imobilidade são suas maiores armas, permitindo emboscadas perfeitas para capturar peixes, aves e até mamíferos desavisados. Mas o Pantanal não é apenas um paraíso de vida selvagem. Nas suas proximidades encontra-se um dos destinos mais impressionantes do Brasil, Bonito. Um lugar onde a água não esconde segredos. Pelo contrário, ela revela um mundo submerso como poucos no planeta. Os rios de Bonito são conhecidos como os rios da natureza, famosos por sua transparência surreal, um fenômeno natural causado pela alta concentração de calcário no solo, que filtra as impurezas da água e a transforma em um espelho cristalino. Mergulhar nesses rios é como entrar em um aquário natural. Dourados, piraputangas e curimbatás deslizam ao nosso redor, compondo uma paisagem subaquática que parece saída de um sonho. E se as águas de Bonito são hipnotizantes na superfície, seus segredos mais fascinantes estão escondidos em suas cavernas. A Gruta do Lago Azul é uma das mais impressionantes. Com um tom de azul profundo que parece real, esse lago subterrâneo é um dos maiores do mundo. Um lugar envolto em mistério, onde fósseis de animais pré-históricos foram descobertos e preservados por milhares de anos. O Brasil é um país de contrastes, e a jornada por suas maravilhas nos leva agora para um cenário completamente diferente. Um lugar de cerrado retorcido, cachoeiras escondidas e montanhas sagradas. Nosso próximo destino, a Chapada dos Veadeiros e o Cerrado, o berço das águas do Brasil. Aqui pode parecer uma terra árida e seca à primeira, Mas por baixo dessa vegetação retorcida e resistente, corre um tesouro invisível. O Cerrado abriga as nascentes dos principais rios do Brasil. É daqui que surgem as águas que abastecem a Amazônia, o Pantanal e o sudeste do país. Sem o Cerrado, a vida em outros biomas simplesmente não existiria. Alguns lugares parecem pertencer a outro planeta. O Vale da Lua é um deles. Esse conjunto de formações rochosas esculpidas pela força da água ao longo de milhares de anos cria um cenário surreal, quase extraterrestre. Aqui, o tempo esculpiu a pedra como um artista paciente, criando formas e piscinas naturais que brilham sob o sol do Cerrado. Mas a verdadeira joia da Chapada está nas alturas, ou melhor, nas quedas d'água. A Chapada dos Veadeiros é um verdadeiro santuário de águas, um reino esculpido pelo tempo, onde rios serpenteiam por formações rochosas ancestrais e despencam em quedas d'água cristalinas. Suas cachoeiras impressionam não apenas pela beleza, mas também pela grandiosidade. Algumas atingem mais de 100 metros de altura, formando véus d'água que se perdem no horizonte do Cerrado. Outras caem com força descomunal, esculpindo cânions profundos e piscinas naturais de um azul hipnotizante. Essa paisagem única tem sua origem há milhares de anos, quando a movimentação da crosta terrestre formou um dos terrenos mais antigos do planeta. As rochas de quartzo que dominam a região fazem da Chapada um verdadeiro relicário geológico, refletindo a luz do sol e criando um brilho quase místico na vegetação ao entardecer. Mas, além do espetáculo visual, essas águas são fonte de vida, alimentando rios que percorrem o Brasil e sustentam uma biodiversidade impressionante. Aqui, o Cerrado revela sua força e sua delicadeza ao mesmo tempo, entre paredões imensos e desfiladeiros esculpidos pela erosão. A água continua seu trabalho paciente, moldando a paisagem e criando refúgios de paz intocados pelo tempo. Um cenário que nos lembra o quanto a natureza pode ser imponente e, ao mesmo tempo, harmoniosa. O Brasil é um espetáculo grandioso, uma obra-prima esculpida pela natureza e pelo tempo. Cada rio que corre, cada montanha que se ergue, cada criatura que habita essa terra faz parte de um equilíbrio perfeito. E você também faz parte dessa história. Sua participação aqui é essencial. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e ajude a manter essa jornada viva.
Juntos, podemos explorar e revelar as maravilhas do Brasil e do mundo, levando mais dessas histórias fascinantes para todos que compartilham o mesmo amor pela grandiosidade da criação. O Cerrado abriga uma fauna única, adaptada às mudanças drásticas do clima. Aqui, o lobo-guará se movimenta silencioso pela paisagem dourada, suas pernas longas feitas para caminhar sobre a vegetação alta. Ele é um fantasma da noite, um predador discreto que raramente é visto pelo olho humano. Mas além de sua biodiversidade, a Chapada dos Veadeiros é um lugar envolto em misticismo. Muitos acreditam que esta região está localizada sobre uma das maiores placas de quartzo do mundo, irradiando uma energia especial. Isso faz da Chapada um destino não só para aventureiros, mas também para aqueles que buscam conexão espiritual e equilíbrio. Lendas, histórias e mistérios envolvem esse pedaço de Brasil. Mas uma coisa é certa: aqui, a natureza se manifesta de maneira única, poderosa e sublime. No coração do Nordeste brasileiro, entre paisagens de contrastes e uma cultura marcada pela história, encontra-se um dos estados mais fascinantes do país, o Maranhão, um lugar onde o passado e o presente se misturam, das ruas coloniais de São Luís às aldeias de pescadores espalhadas pelo litoral. Mas entre todas as suas riquezas, uma se destaca como um fenômeno único no mundo, um paraíso esculpido pelo vento e pela água, onde o impossível se torna real, os Lençóis Maranhenses. Imagine um deserto, mas não qualquer deserto, um lugar onde dunas de areia branca se estendem até onde a vista alcança, e entre elas, lagoas cristalinas surgem como espelhos azuis sob o sol escaldante. Esse é o espetáculo dos Lençóis Maranhenses, uma das paisagens mais impressionantes e surreais do planeta. Formado ao longo de milhares de anos pela ação dos ventos e das marés, esse ecossistema único cobre uma área de mais de 1.500 quilômetros, maior do que cidades inteiras como Los Angeles ou Londres. Durante a estação chuvosa, a água da chuva se acumula entre as dunas, criando um mosaico de lagoas de tons azul turquesa e verde esmeralda, um fenômeno raro que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Enquanto o deserto do Saara impressiona com suas dunas infinitas, aqui as dunas dançam com a água, criando uma paisagem que se transforma a cada estação. Lugares como o Grand Canyon, nos Estados Unidos, ou as montanhas rochosas do Canadá são espetaculares, mas os Lençóis Maranhenses possuem uma característica única, uma beleza viva e efêmera que só pode ser contemplada em determinados períodos do ano. A Bahia é um pedaço privilegiado do Brasil, onde a natureza se manifesta com intensidade e diversidade raras. Do sertão às águas profundas do Atlântico, cada paisagem revela uma faceta única dessa terra abençoada. Na imensidão do interior surge a Chapada Diamantina, um santuário de montanhas, cânions, grutas e cachoeiras que brotam de formações rochosas com milhares de anos. Um espetáculo geológico que guarda tesouros escondidos entre vales e platôs, onde o tempo parece ter parado para admirar a própria criação. No extremo sul, o Recanto de Corumbau revela a tranquilidade selvagem da Bahia, com praias intocadas, mar cristalino e a simplicidade de um paraíso esquecido pelo tempo. Um lugar onde a paz encontra morada entre o céu e o mar. E ao norte, na costa, está Salvador. Não apenas um centro histórico, mas um território onde a natureza costeira brilha em igual proporção. São enseadas, manguezais, ilhas e águas mornas que cercam a cidade como joias de um colar natural. Mas é no mar aberto que um dos maiores espetáculos do Brasil acontece. No Parque Nacional Marinho de Abrolhos, recifes de corais únicos
formam o maior e mais importante banco de corais do Atlântico Sul, abrigando uma impressionante diversidade marinha. E é ali, entre os meses de julho e novembro, que as águas se transformam em palco para um visitante ilustre, a baleia jubarte. Gigantes gentis que viajam milhares de quilômetros desde a Antártica até encontrarem esse trecho do litoral baiano, o refúgio perfeito para acasalar e dar à luz. A Bahia é isso, um território onde a terra, o mar e o céu se encontram em perfeita harmonia. Uma terra de contrastes, de vida pulsante e de beleza incomparável. Uma das maiores provas de que o Brasil é, sem dúvida, um dos lugares mais extraordinários do planeta.